Olá, amigos do grupo de estudos. Vamos dar sequência aos temas do vasto, gigantesca lista de assuntos do CACD. E com certeza vai cair, que é um conceito básico inicial no direito interno, são as constituições, suas classificações e, no caso brasileiro, a primazia dela. Claro, vamos nos orientar aqui por um resumo, porque se fôssemos tratar de todos os tópicos que eu li aqui na coleção Diplomata da editora Saraiva e dos vídeos que eu assisti, teríamos que fazer em 3-4 horas, então não seria inexequível fazer isso. Mas enfim, vamos ao ponto principal, né? Vamos falar dos últimos filósofos que falam do conceitos de Constituição. Poderia começar aqui com filósofos muito mais antigos, pois não foi a partir destes que estão em tela que começou a se discutir a natureza das constituições. Mas o mais importante deles é que eles são pós-Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, e pós-Revolução Francesa, que, para o primado da Constituição, são extremamente importantes. Há filósofos antes desses dois acontecimentos, né? Podemos citar o Aristóteles, né? Começando bem lá no fundo, bem antigamente, nas cidades-estados gregas, e falarmos que, segundo Aristóteles, a Constituição é a organização das instituições de uma cidade-estado. Poderíamos dar um salto gigantesco na história e chegarmos a Thomas Hobbes, né, 1588 a 1679, quando ele morre. Né, ele fala do Leviatã, né, ele justifica o poder do organizador, mas ele cai numas possibilidades de justificativa do poder ilimitado, do absolutismo também, né? Apesar de ele ter pontos importantíssimos, mas aqui não é o lugar para discutirmos. E é claro, quem resolve este problema é o John Locke, Montesquieu logo em seguida. John Locke nasce em 1632, ou seja, conviveu um tempo, foi contemporâneo de Thomas Hobbes, e ele vai morrer, o John Locke, em 1704, onde ele alega que a Constituição é um consentimento entre governados e governantes através de algo escrito, palpável. Montesquieu, que dividiu os poderes em três, ele viveu de 1689 até 1755, ele vai dividir o poder classicamente entre executivo, legislativo, judiciário, né? Há países que dividem muito mais, como a Alemanha, principalmente os países parlamentaristas. E essa divisão dos poderes, as ideias de Montesquieu, influenciaram muito a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Né? Temos o Manuel Kant também, com os princípios universais de justiça, de que esses princípios universais seriam algo compartilhado com toda a humanidade. Toda a humanidade, quando ela se instrui, ela chega a ter esses princípios universais de justiça, que não são escritos, mas que justificaria a escrita de um documento solene, etc., né? E essa ideia é um pouco próxima do Hans Kelsen, né, quando ele fala das normas fundamentais que estão acima da Constituição, mas não são escritas. Seria algo compartilhado com toda a humanidade. Percebe que estes autores, eles são, né, eles estão naquela discussão do justnaturalismo e do positivismo, mas não é o local para isso, né? Os autores mais recentes, né, vamos começar aqui pelo Ferdinando Lassalle, viveu de 1825 a 1864, né? Ele era alemão, ele tinha a questão sociológica como o principal fator de suas análises.
Ele diz da necessidade de igualdade perante a lei, os direitos fundamentais do cidadão deveriam estar lá, mas, acima de tudo, a Constituição dessa sociedade, segundo Ferdinando Lassalle, deveria representar a realidade que estava acontecendo, né? Ou seja, né, a Constituição é a representação da realidade. É a representação. Ela tinha que descrever a realidade. Ela tinha que, tudo que ela descreve, ela tinha que ter a garantia que estava acontecendo, né? Era uma descrição de um acordo que já existia entre os poderes da sociedade, principalmente entre as várias esferas, por isso que é uma análise muito maior, e que isso representaria a realidade. Né, isso vai ser ao contrário de Hans Kelsen, né? Logo já vamos falar dele. Mas o Hans Kelsen, ele diz que a Constituição, ela tem que representar o que deve ser e não exatamente traduzir o que é. Ela tem que ser o norte de que vai o decisor buscar que aconteça, né? Existe uma diferença, talvez. Por essa diferença a gente já consegue memorizar o Ferdinando Lassalle em oposição a Hans Kelsen. Mas vamos dando sequência. Temos o Carl Schmitt. O Carl Schmitt ele diz, né, que a Constituição ela tem que ser um documento neutro, né, um documento que é a expressão da vontade política soberana daquele povo, mas ele tem que ser um documento neutro e que ele tem que ser separado em duas partes: a Constituição material e as leis constitucionais, que são formais, né? Se nós pegarmos a Constituição de 1988, nós temos o que é fundamental: a organização do Estado, nós temos quais os entes diretos dessa Constituição, né? Os estados, quer dizer, a União, estados, Distrito Federal e municípios, né? O regime que é democrático, né? Tudo isso é descrito, isso é parte da Constituição. Agora, quando vemos lá leis constitucionais regendo, né, a profissão de juiz, como está lá na Constituição, né, a administração financeira, os salários dos deputados estaduais, tudo isso que está sendo gerido seriam leis constitucionais e não exatamente a estrutura do Estado. Então o Carl Schmitt ele diz que é a expressão do poder, da vontade política, né, mas ela tem que ser neutra e ela vai se dividir entre Constituição e leis constitucionais. E o Hans Kelsen, que é muito famoso nas suas análises, né, tendo como Carl Schmitt chegado aos nossos tempos atuais, né, ele era austríaco e ele chegou a criar, né, a teoria pura do direito, né, e é um dos filósofos mais importantes quando se fala do direito, né, porque ele criou a base da estrutura hierárquica dos direitos. Se a gente pegar a Constituição, né, quando a gente vai falar da primazia, como a lei máxima, onde nenhuma outra lei que vem abaixo dela, nenhuma outra lei que surja possa contrariar os princípios fundamentais dela. Nenhuma outra lei, senão ela não pode ser cumprida. Então, ela é inconstitucional, ela é jogada ao lixo, porque ela não cumpre os ditames da lei maior, que é a Constituição. Então, existe uma hierarquia das normas, segundo Hans Kelsen, e essas normas, elas têm a Constituição como a que está positivada, a que é positivada como a máxima, mas a sua motivação estaria numa norma fundamental, né? Grundnormen, acho que é uma coisa assim, Grundnormen,
né, onde que essa ideia central, que é compartilhada com toda a humanidade, ela justificaria a formação da Constituição e todo o ordenamento jurídico abaixo da Constituição. Então nós temos aqui esses três. A seguir nós temos outros também analistas como Nikolaus Luhmann, que também é alemão. Ele fala dos sistemas sociais. Os sistemas sociais, principalmente sistema político e jurídico, que vão se ligar entre si e eles devem um traduzir o outro. E é ali que se dá a Constituição. É claro que a sociedade, né, por ser feita por um sistema autônomo, ela vai se regulando, mas vai se regulando na ligação entre o sistema político e o sistema jurídico. A Constituição deveria ter este objetivo: traduzir o sistema político e, através de um sistema jurídico, dar limites ao poder constitucional, né? Então, se tem essa regulação da sociedade através de vários sistemas, mas principalmente o sistema político e jurídico. Eles vão se relacionar, eles vão ser descritos e vão ser delimitados através da Constituição. Há também o Konrad Hessen, outro jurista alemão, né? Ele diz sobre a capacidade de interpretação da Constituição, e o seu propósito, né, da Constituição é descrever a dinâmica da sociedade, né, a dinâmica dela, né? Se pegarmos, por exemplo, a Constituição de 1889, aquela que foi a traduzida da queda da monarquia e o início da república, ela vai ter ditames de uma sociedade totalmente diferente da que foi construída pela Constituição, foi descrita pela Constituição de 1988. O casamento era algo extremamente visto de forma sagrada, né? Hoje já tem uma outra interpretação, né? A instituição do casamento. Então, existe uma dinâmica de evolução da sociedade, e essa dinâmica tem que ser descrita, principalmente seus fundamentos, dentro da Constituição, segundo o Konrad Hessen. O Peter Hamberle, né, ele ainda é vivo, né, ele diz que a Constituição é aberta de intérpretes também. É semelhante ao anterior, mas que esse processo de interpretação, ela se baseia não numa simples descrição dos principais ditames da sociedade, mas sim numa proposição tanto dos cidadãos governados quanto dos governadores. Lembrando que para ele, né, parte dos governadores, dos que governam, foram oferecidos pelos governados, né? A sociedade que ofereceu os políticos que está aí. Então cada sociedade tem os políticos que merecem, e parte grande os políticos que estão no poder, eles foram oferecidos pela sociedade, contando a sociedade dos mais ricos aos mais pobres. E é claro, para não ficarmos apenas nos juristas alemães, né, com exceção do Hans Kelsen, que é austríaco, mas é um país também, depois da Primeira Guerra Mundial, exclusivamente de cultura alemã. Antes da Primeira Guerra Mundial era o Império Austro-Húngaro, né, havia uma cultura eslava lá, havia alemães também, etc., né, mas também não é assunto para este áudio resumo. Então, vamos a dois autores que são da nossa tradição, né, lusitânica, latina, que é o José Joaquim Gomes Canotilho, que é um jurista português,
e ele vai destacar a questão da Constituição como norma fundamental de um sistema legal, né? Ele vai colocar também parte das ideias de Hans Kelsen, né? Mas ele diz da questão da supremacia da Constituição baseada em todas as outras leis, ou seja, seguindo Hans Kelsen, né? Incluindo as leis ordinárias e regulamentos. Né, ele diz, né, que um sistema eficaz constitucional, ele tem que garantir a constitucionalidade, né? Para ele, o que é importante é que uma Constituição, né, ela seja clara, ela seja execuível, cumprível, apesar de ela não refletir a realidade, sim refletir o que se deseja que seja a realidade, né, segundo o Canutilho. E nós temos o Meirelles Teixeira, jurista brasileiro, também, né, ele diz do princípio da supremacia da Constituição. Assim também como Canutilho, ele enfatiza que a Constituição é a lei suprema, né? A Constituição ela tem que, sobretudo, garantir os direitos fundamentais de todas as pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, e, acima de tudo, tem que ser feita com a soberania popular. Tem que ter, acima de tudo, o princípio fundamental aonde a soberania popular será exercida. No caso brasileiro, da Constituição de 1988, a soberania, a vontade popular, ela é exercida pelo voto, não por manifestações que tentam arrebatar o poder, que busca destruir o sistema e construir o novo, nada disso. E sim, a soberania, ela é extremamente legítima quando ela é exercida pelo voto. Nós temos então esses filósofos, autores do conceito de Constituição, são esses últimos, né, que mais caem nas questões das bancas. Ferdinando Lassalle, né, resumindo aqui, ele pensa na esfera sociológica da sociedade, que é a Constituição, ela tem que representar, ela tem que descrever a realidade da sociedade. Nós temos o Carl Schmitt, que ele pensa mais no aspecto político da Constituição, né? A Constituição ela tem que ser neutra, mas o principal ponto que a constrói é o aspecto político, e ela tem que descrever o que é estruturas constitucionais, ele chama isso de material, e as leis constitucionais. O Hans Kelsen, ele fala da norma hipotética fundamental, a que chama Grundnormen, que é o que motiva a construção da Constituição e a subordinação de todas as outras leis à Constituição. O Niklas Luhmann, que diz mais de um ponto sistêmico, e aonde esse ponto sistêmico, essa conjuntura de forças de vários sistemas, eles se autorregulam para construir, para fazer a Constituição, e dentre esse sistema, as estruturas mais importantes é a política e o jurídico, né? O relacionamento entre as forças políticas descritas e colocadas em limites pelo mundo jurídico. É aí que entra a Constituição, segundo o Luhmann. E nós temos também o Konrad Hessen, que ele fala de um sistema aberto, mas que se descreve a sociedade através dos tempos, de como que ela evolui. E o Peter Haberle
é também o mesmo sistema aberto, mas que é construído através das sociedades, né? Ela é aberta a vários intérpretes, mas ela é construída pelos cidadãos e pelos que governam. Temos o José Joaquim Gomes Canutilho, importante jurista português, né? Grande influência ele tem sobre os países de língua latina quando se fala do direito, inclusive o nosso, inclusive o Brasil. E ele defende a importância da Constituição, a forma da Constituição ser clara, ser construída de forma clara, enxuta, ela tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma finalidade, tudo isso. E ela tem que ser suprema, seguindo a hierarquia lá do Hans Kelsen, né? Temos o Meirelles Teixeira, que também segue parte dos conceitos do Canutilho e coloca, além do Canutilho, ele coloca também a necessidade de se descrever os direitos fundamentais a todas as pessoas daquele país, daquela sociedade, né, mas não só delas também, né, os estrangeiros que estão naquele país, e de passagem, né, como o Supremo Tribunal Federal já concluiu que vários dos direitos fundamentais também são aplicáveis aos estrangeiros que residem no país e os estrangeiros que passam pelo país. E a soberania popular, né, ela tem que descrever como a soberania popular vai ser exercida dentro daquela sociedade. São esses os filósofos mais pedidos dentro de nossos estudos. A classificação já é bem conhecida, né? As principais classificações é quanto à origem, a forma, o conteúdo e a estabilidade. Quanto à origem, nós temos a outorgada, que é imposta, aquela que uma oligarquia, um grupo que está exercendo o poder, ele escreve sem nenhuma consulta popular e a coloca, como foi as constituições antigas do Brasil, várias delas, né? Podemos citar a de 1826, do Dom Pedro, podemos citar a de 1889, a de 1934 ou 37, a de 37 também, né? Enfim, elas são outorgadas, elas são impostas. Quando ela é promulgada, ela tem a participação do popular ou de forma direta, né, através de plebiscitos, consultas populares, ou de forma a ter os representantes do povo discutindo a sua formação, como foi o caso da brasileira, realizada através de assembleia dos representantes do povo, dos representantes que foram eleitos pela população para poder discutir a nova Constituição. Quanto à forma, nós temos a escrita e não escrita, né? A escrita, ela é codificada e sistematizada em um texto único, ela é juntada em um texto único, né? Como é a do Brasil, como é a dos Estados Unidos. Se a gente for lá para o Reino Unido, não vai ter isso. A Constituição, os seus princípios são colocados em diversos textos originários, né? Pode até ser que alguém vá para o Reino Unido e compre o livro a Constituição do Reino Unido, né? Mas só que a Constituição do Reino Unido, né, um livro, né, foi feito pelas editoras que foram pegando as leis mais importantes, esparçadas, e essa editora juntou a Constituição do Reino Unido e chamou aquilo de Constituição do Reino Unido. Mas, solenemente, por um grupo de políticos constitucionais, né, uma Assembleia Constituinte, lançando o livro, não existe. Né, ou seja, ela é não escrita, né, ela não tem um documento solene. É a diferença de um documento solene, né, de um documento não solene.
temos o quanto ao conteúdo. Ao conteúdo, nós temos analítica, sintética, analítica, quando ela é detalhada, abordada, sendo a brasileira uma das mais analíticas no mundo, uma das mais extensas, né? E temos a sintética, quando ela é sucinta, ela foca apenas em princípios gerais, né? Se pensarmos no Brasil, em comparação aos Estados Unidos, as duas constituições, sendo a Constituição americana aquela que foi promulgada já na independência dos Estados Unidos e não mudou de lá para cá, e a Constituição brasileira vai mudando em diversos pontos, né? E se compararmos as duas, né, uma é sintética dos Estados Unidos e a nossa é analítica. Ela está descrevendo vários dos pressupostos, princípios, direitos fundamentais, questão de normas, de normas da função de juiz, né, da profissão de juiz, de normas financeiras, orçamentárias, tem diversas, por isso que ela é analítica. Temos quanto à estabilidade, ela é rígida e flexível, né? Se pegarmos alguns dos pressupostos, né, que eles chamam de, né, os princípios fundamentais da Constituição, algumas delas são imutáveis, outras precisam de um rito muito complexo para ser mudado, né? Então é uma Constituição rígida. Quando qualquer parte da Constituição pode ser alterada com facilidade por um rito ordinário legislativo, né? A mesma forma de criar leis ordinárias poderia ser utilizada para modificar uma Constituição, aí nós estamos falando de uma Constituição flexível. Quando os ritos para modificar, né, a Constituição, eles são específicos, são diferentes dos ritos para se criar leis ordinárias, aí nós estamos falando de constituições rígidas. Tanto que a Constituição brasileira tem normas pétreas, né, as cláusulas pétreas, que não são modificáveis, senão se perde a própria essência da Constituição, né, a forma de Estado, né, a própria democracia, ela poderia ser destruída caso fosse modificadas, e além dessas, há cláusulas, há partes que podem ser modificadas, mas por emenda constitucional, que necessita de um rito completamente diferente, mais complicado para se fazer do que se fazer uma lei ordinária. Então, nossa Constituição é rígida. Nossa Constituição, por esta classificação, ela é formal, quanto à forma, ela é escrita, disse dogmática porque ela é elaborada de forma sistemática e não através de um conjunto de ordenamentos históricos, de tradições, né? Quando se fala da elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica ou costumeira. Ela é promulgada, né? Ela teve consulta popular e não foi outorgada, analítica, e ela coloca tudo que pode ser para regular a vida do cidadão naquela sociedade, diferente da dos Estados Unidos, que só são os princípios fundamentais, e rígida. Ela tem as cláusulas pétreas, não podem ser mudadas. Ela tem a parte que, para se colocar uma emenda, é necessário um rito muito mais complexo do que as leis ordinárias. E ela foi elaborada através da Assembleia Constituinte de 87 e 88, reabertura do Estado. E, para finalizarmos nos 30 minutos propostos, nós temos os princípios fundamentais do direito brasileiro dentro da Constituição, a hierarquia das normas de Hans Kelsen. Nós temos o que nós chamamos de primado da Constituição.
primados, pilares da Constituição. Então, o principal é a supremacia da Constituição. A Constituição, ela é suprema. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição Federal, até mesmo as constituições estaduais de todos os estados, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os estados, todos eles devem ter constituições que todos os dispositivos dessas constituições, todas as leis que são criadas pelo Congresso Nacional ou pelos congressos estaduais, pelas câmaras de deputados estaduais, pelas câmaras municipais, tudo que é criado não pode estar em desacordo com a Constituição. Caso esteja em desacordo com a Constituição, o guardião dela, o Supremo Tribunal Federal, pode anular a validade daquela lei. É claro que não só o Supremo, tem diversos outras instâncias antes de chegar nele. Temos a hierarquia das normas, como acabamos de dizer. Temos o controle da constitucionalidade, também disse aqui, né, o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais. A proteção dos direitos fundamentais, né, o jurista brasileiro, Meirelles, disse sobre isso. E a segurança jurídica, busca-se a segurança jurídica, não que exatamente ela seja uma realidade, mas é um dos primados, um dos objetivos da nossa Constituição é a segurança jurídica. Bom, para finalizar aqui são as fontes que eu consultei para esta exposição, que é o Direito Interno, né, o livro. Quando se fala de fundamentos, a gente pode até pesquisar em livros antigos, né, com certo delay em relação ao nosso tempo, né? Estamos falando aqui de 2016, mas não podemos deixar de consultar coisas mais recentes, né? Eu consultei aqui a aula da professora Adriana Fauci, né? Excelente aula, né? São duas, né? Além dessa tem uma outra, aqui fala sobre os conceitos, e é isso. Muito obrigado por quem escutou até aqui e até o próximo assunto.